Vou chegando aqui para conversar mais uma vez com Paulinho Martim, né, Paulinho? Isso aí. Quero saber fazer uma pergunta para você. Seu coração anda partido? Não, Tá ele está bem coladinho, bem inteirinho, bem preenchido, bom. mas por algumas vezes ele já partiu assim de ficar destroçado. É verdade, né? Quem nunca teve um coração partido, não é Pois verdade? é, isso Mas a gente mesmo. vai falar sobre isso, só que na verdade não é sobre isso. É. É um outro tipo de coração Pode partido. ter relação, viu? Ó, a Sociedade Brasileira de Cardiologia está desenvolvendo um estudo inédito no país sobre a chamada Síndrome do Coração Partido. Oh, meu Deus, é uma condição... Mas não é nada romântico, né? Não é nada romântico, viu? É uma condição que ocorre quando os músculos do coração enfraquecem e causam dor no peito, entre outros sintomas. E aí os pesquisadores têm identificado um aumento da incidência dessa síndrome durante a pandemia da Covid-19. É por isso que a gente conversa agora com o cardiologista André Antonângelo para falar exatamente um pouco mais sobre essa condição e também sobre, de maneira geral, os cuidados que a gente deve ter com esse órgão tão essencial para a nossa vida. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os telespectadores. Pois é, apesar do nome romântico, né, da síndrome do coração partido, infelizmente, ela se trata de uma doença muito grave e que pode, inclusive, levar a óbito, né? Essa é uma doença que foi descoberta por pesquisadores japoneses na década de 90, onde eles viram que os pacientes davam entrada no pronto-socorro com dor no peito, né? Com alterações no eletrocardiograma que sugerem o quadro de infarto agudo do miocárdio e alterações nas enzimas do coração também, e chegavam na mesa de cateterismo, eram levados para a mesa de cateterismo, e quando, para surpresa de todos, não existiam obstruções nos vasos do coração, e sim um acometimento do músculo do coração. Tá? Essa doença é uma doença que está relacionada com fatores de estresse emocional ou físico. Então, a notícia do falecimento de um ente querido, uma notícia de uma perda de emprego, ou até mesmo um estresse físico muito grande, uma corrida, uma maratona, de vez em quando a gente vê aí um maratonista caindo, isso pode levar à síndrome do coração partido, que para nós se chama síndrome de Takotsubo. Interessante, muito interessante. Agora, doutor André, o senhor falou aí que pode estar ligado a situações de estresse. E aí pode estar ligado, então, à associação aí, síndrome do coração partido, a algumas situações de estresse amorosas também, já que tem aí essa relação com o nome coração partido, a gente já pensa, já romanceia logo o negócio. Até pode, né? Dependendo do nível de estresse que aconteceu, mas o fato é que geralmente a gente vê relacionado com esses outros tipos de estresse físico ou emocional. O que tem se percebido agora no período da pandemia, do Covid, é de que aumentaram os números de casos. A Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, fez um levantamento nos meses de março e abril, né, de que houve um aumento na incidência desses casos no pronto-socorro, de pacientes que dão entrada no pronto-socorro com dor torácica, girava em torno de 1 a 1,5%, e nesse período de pandemia está girando em torno de quase 8%. E por incrível que pareça, apesar do Covid poder acometer o músculo do coração, poder levar a problemas cardíacos também, nenhum desses pacientes testaram positivo para a Covid. Ou seja, não foi o Covid que desencadeou essa doença, e sim o estresse, o isolamento social, a ansiedade, a depressão que muitas pessoas estão desenvolvendo, né? Os idosos ficando muito tempo dentro de casa, afastados dos seus entes queridos. Tudo isso daí, essa geração, essa formação, né? De estresse que está acontecendo durante esse período da pandemia, está ocasionando no aumento da incidência dessa doença. Aproveitando e falando sobre a questão do coronavírus, a gente vai abrir algumas perguntas aqui para os telespectadores.
Inclusive, você pode participar através do 988561836. Já tem várias perguntas aqui relacionadas à doença, né? No caso, esses pacientes, eles são do grupo de risco? Eles podem ter um risco maior em relação ao coronavírus? Não, esses pacientes, na verdade, pode ser qualquer um de nós. Apesar da incidência ser maior em mulheres na faixa etária entre 50 e 60 anos, essa doença pode acontecer em homens, pode acontecer em jovens. Então, não é uma doença que a gente sabe quem tem o fator de risco e nem que o coronavírus, o vírus em si próprio, pode aumentar essa incidência. Então, a gente não tem como, a princípio, saber. Eu sou do fator de risco para essa doença, ou o coronavírus me leva como um fator de risco para essa doença. O que tem se notado através dos registros que estão saindo é de que esse período de pânico, de pavor que a população está vivendo por conta de toda essa pandemia, está aumentando, mas isso devido ao aumento do estresse emocional. Nós temos alguns hormônios, né, que estão classificados como catecolaminas, e numa geração de estresse, a gente acaba desenvolvendo e liberando ainda mais esses hormônios. E é isso que desencadeia essa doença que acaba acometendo ali o músculo do coração, ok? Muito bem explicado, doutor André. Queria saber aqui, então, quais são os sintomas, né? O senhor falou que tem sintomas parecidos com um infarto, né? Então, é um infarto mesmo ou não? A pessoa não infarta? Como o senhor falou também aí sobre alguns transtornos psicológicos, né? Tem transtornos psicológicos que a pessoa tem a sensação também de estar infartando. Agora, a condição aí da síndrome do coração partido é muito mais do que a sensação, pelo que o senhor andou falando. Tem uma questão biológica e química mesmo que vai levar aí a esse enfraquecimento do músculo cardíaco, não é? Isso, justamente. Bom, a síndrome do coração partido a gente consegue defini-la somente no cateterismo, porque o paciente tem sintomas típicos de dor torácica, aquela dor no peito, que desce para o braço, que às vezes vai para as costas, que dá falta de ar, dá tontura, então aqueles sintomas típicos, e o paciente, a dor não passa, a dor não melhora, o paciente dá a entrada no pronto-socorro, procura o pronto-socorro, porque não suporta mais aquela dor, e quando o médico faz o eletrocardiograma evidencia, né, tem alterações típicas de infarto também. Então, nesse caso, o ideal é que o paciente seja submetido ao cateterismo. E aí é onde é feito o diagnóstico. Quando a gente vê, o paciente chega no cateterismo, não existem obstruções no músculo, nos vasos do coração, e sim apenas um acometimento no músculo do coração que a gente vê através de uma imagem que é injetado contraste ali no músculo do coração, e aí a gente consegue definir. Essa doença é uma doença que pode evoluir para formas graves. Às vezes o paciente muitas vezes o paciente precisa de UTI, precisa de um tratamento específico, que é o mesmo tratamento utilizado com a insuficiência cardíaca, que é aquele utilizado para o tratamento do coração crescido, com medicações, e tem uma tendência a ser reversível. Depois de 2, 3 meses, a gente repete um ecocardiograma, que é aquele ultrassomzinho do coração, e o músculo do coração que estava todo alterado lá no dia que teve o evento, volta a contrair normal, ele normaliza. Essa é a definição realmente dessa síndrome. Olha, tá vendo? Tem como reconstituir e colar esse coração partido. Tem uma perguntinha aqui da Ilene. Ela diz o seguinte: eu tenho 30 anos, tenho arritmia cardíaca e sou muito estressada. Quando tenho raiva, sinto dores e cansaço. Isso pode ser grave? Isso provavelmente está relacionado com essa liberação de catecolaminas, a liberação de adrenalina, que isso acontece com todos na fase do estresse, né? Na fase de uma ansiedade ou no momento de discussão. Essa adrenalina é liberada no organismo, os vasos se contraem, o coração acelera, existem uma série de alterações que ocorrem no organismo e que levam à geração de estresse. Agora, o fato de ser ansiosa ou de ter arritmia não prediz a síndrome do coração partido. Não quer dizer que você vá ter a síndrome do coração partido.
Mas se em alguma dessas vezes aí, numa discussão, numa raiva, tiver uma dor forte que não passa, não, a raiva já passou, mas a dor continua ali no meio do peito, incomodando, estou sentindo mal, está piorando, o ideal é procurar o pronto-socorro para uma assistência médica. Agora, uma boa notícia que o senhor deu aí é que existe tratamento, não é? E depois de alguns meses ele volta ao normal. Então, esse coração, esse músculo, ele consegue se reconstituir, voltar ao normal? Com que tipo de tratamento? Isso, Sara, é o seguinte, desde que seja feito o tratamento da forma correta, né, e esse tratamento na fase inicial ele passa pelo tratamento dentro do hospital, é um tratamento intra-hospitalar, o músculo, há uma tendência do músculo do coração normalizar a sua contração ali, voltar a contrair normalmente e o paciente não ficar com a sequela da insuficiência cardíaca, que é o coração crescido. O tratamento é com algumas medicações, como inibidores de ECA, captopril, enalapril, losartana, atenolol, carvedilol, várias medicações que vários pacientes aí estão habituados a ouvir, tá? Que é o tratamento da insuficiência cardíaca, mas esse tratamento inicial, ele deve ser sempre feito dentro do hospital. E depois o paciente tem alta e esse músculo, ele consegue se regenerar, vamos dizer assim, num prazo de 2 a 3 meses a gente repete o ecocardiograma, faz um ecocardiograma e vê que o músculo do coração está dentro do normal. Uma das formas de prevenção, tá, que já se conseguiu analisar e ver é levar uma vida saudável. Tá? Atividade física ajuda na prevenção e também relaxamento mental, e aí existem várias formas que as pessoas podem tentar fazer o seu relaxamento. Já falando em relaxamento mental, vou perguntar aqui a pergunta da Tassiana, e ela diz assim: gostaria de saber se essa síndrome do coração partido pode ser confundida com a síndrome ou crise de ansiedade, né? Como é que o paciente ele pode perceber que tem alguma coisa a mais além da ansiedade? O a mais além da ansiedade é justamente essa questão de que a dor não passa, o estresse ali já passou, né? A raiva já passou, mas a dor continua e ela é crescente, ela vai piorando, ela não vai, conforme a gente vai se acalmando, aquele mal-estar, aquela coisa que teve durante o estresse vai diminuindo. No caso da síndrome do coração partido, não. A dor vai piorando, é uma dor muito forte que o paciente pede para alguém, pelo amor de Deus, me leva para o hospital que eu não aguento mais esse desconforto, que é muito parecido com o quadro do infarto agudo do miocárdio. É uma dor que não melhora, enquanto o paciente não é medicado, aquela dor não passa, ele começa a ter falta de ar, ele começa a sentir tontura e vai piorando os sintomas. Mais uma vez dele ter novamente uma nova crise dessas, partiu o coração de novo. É raro, tá? Essa doença já é uma doença rara, né? E a gente está vendo aumentar agora por conta de toda essa situação da pandemia. Mas aí a segunda vez aí se torna mais raro ainda. Mas não é porque eu já tive uma vez que eu nunca mais vou ter. Pode acontecer sim. Mais perguntas? Tem mais uma perguntinha aqui que diz o seguinte: esses pacientes, quais são os tipos de remédio que é indicado, como que a pessoa pode ir até o médico, né? Porque tem muita, a telespectadora Fernanda está dizendo que sentiu um receio de ir ao médico justamente por conta da pandemia, né? Que dica o senhor dá para quem está sentindo alguma coisa? Deve ir realmente ao hospital? Como fazer nesse processo? Veja bem, essa doença, né, a síndrome do coração partido, ela está relacionada com um estresse extremamente importante, né? Então, não é assim, eu discuti com meu esposo e ele falou comigo ali, a gente discutiu e eu comecei a ter dor no peito, né? Então, assim, geralmente está relacionado a um estresse extremamente importante. Então, é uma morte de um ente querido. Eu já vi paciente, fiz cateterismo, inclusive num paciente que ele tinha sido picado por uma cobra,
né? E no momento da cobra, aquela situação de estresse tão grande que ele vivenciou ali, com medo de morrer, de acontecer alguma coisa por conta da picada da cobra, ele começou com dor no peito, foi para o pronto-socorro e chegou lá e tinha essa alteração. Fizemos o cateterismo dele e, na verdade, não existiam obstruções. Então, o que ele teve foi o Takotsubo. Então, o ideal, se a dor não melhora, se a dor do peito não passa, isso independente da síndrome do coração partido, né? Pode ser um infarto também. Então, a dor não está aliviando. Aquele incômodo começou durante um estresse, mas não está passando. Eu estou sentindo que ela está evoluindo. Eu tenho que procurar assistência médica, independente da questão do Covid. E aí, só para a gente finalizar, doutor André, o senhor falou que tem algumas pessoas que fazem parte aí do grupo de risco, pessoas que se estressam muito, né? E aí, inclusive, recomenda aí a meditação, né? Uma certa mais tranquilidade, exercício físico. A questão também das mulheres com mais de 50 anos de idade. Mas, durante esse período da pandemia, pode-se até não levar em conta essa questão dos fatores de risco e a própria síndrome está atingindo pessoas de variadas idades, que não têm predisposições. É isso que o estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia quer realmente identificar. Isso. O que tem se visto é que essa relação que sempre houve das mulheres com mais de 50, 60 anos, nesse período agora da pandemia, a coisa tem sido diferente. A gente tem visto em homens jovens, não tem mais um sexo definido ou uma faixa etária definida. Então, qualquer pessoa pode desenvolver. É isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia está fazendo, é um registro, né, onde ela quer até o final da pandemia ter diagnosticado em torno de mais ou menos 400 pacientes. E se realmente se confirmar isso, vai se tornar um dos maiores registros já publicados no mundo por um único país. Então, a missão da Sociedade Brasileira de Cardiologia é essa, é de tentar fazer esses diagnósticos, é de tentar chegar a esse número para que a gente consiga dados maiores a respeito dessa doença e de levar maiores informações à população também. Muito obrigada, viu, doutor André, por essas informações aqui. Importante, então, você que está sentindo procurar ajuda médica, né, para entrar também aí nessa estatística, porque é uma estatística que serve de embasamento aí para a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muito obrigada, viu, doutor André, e um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço o convite. Um grande abraço a todos. Tá ok, muito obrigado e até a próxima. Isso, gostei, viu? Gostei muito de saber disso. Então, você que está aí em casa, não pense que é porque terminou o namoro, terminou o casamento, que vai ter o coração partido. Precisa de muito estresse, né? Para que levar esse enfraquecimento do músculo do coração. Menos estresse e mais amor, então, né? Isso mesmo. Tanto do coração partido romântico quanto do outro. Isso. Paulinho, volto já para a gente conversar mais, tá?